Como é bom, né, neste mês de maio, estar refletindo a presença de Maria, a sua figura como mulher de fé, a mãe que nos ajuda a olhar para as realidades, sempre com um olhar comprometido e ser assim também um amor transformador, como ela foi. O Papa Francisco, ele colocou a segunda-feira, após a solenidade de Pentecostes, uma memória votiva a Maria, muito bonita, Maria como mãe da Igreja. Quando nasce a comunidade daqueles que vão continuar o Evangelho, porque acreditam no Cristo ressuscitado, Maria é mãe presente, que intercede pela Igreja. E ela é para todos nós o primeiro coração que acreditou em Jesus. Por isso nós queremos falar agora um pouquinho de Maria como mãe da Igreja e aquela que ajuda a Igreja a ser realmente uma comunidade de fé sinodal. Grande desejo do Papa Francisco, grande sonho do coração de Jesus, quando ao rezar a sua oração ao Pai disse: Pai, que eles sejam um, que eles permaneçam na verdade do amor. Nós vamos conversar agora um pouquinho, para entender mais sobre a presença de Maria como exemplo também para a sinodalidade pastoral da Igreja, com a teóloga Célia Soares, formada em Mariologia, e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais Maria como exemplo, modelo e inspiração para a sinodalidade da Igreja, realçando sempre, é claro, o lugar primordial, essencial da mulher na vida e na missão da Igreja Católica. Célia, bom dia, mais uma vez, bem-vinda ao Bênção da Manhã, alegria a sua participação conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia também a todas e todos que nos acompanham nesta manhã. Quando chamamos Maria de Mãe da Igreja, é um bonito título que vem desde o século V, porém foi oficializado pelo Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II. O Papa Francisco cria uma missa votiva a Nossa Senhora, com esse título, Maria, Mãe da Igreja. Já é uma forma de dizer que Maria também, na sua fé, foi uma mulher sinodal? Sem dúvida, desde os primórdios, desde os primeiros tempos da Igreja, nós percebemos ali nos textos bíblicos que Maria é aquela que está presente com a comunidade. Então, reconhecê-la como mãe da Igreja é dizer que ela é aquela mãe de Jesus, nossa mãe, como diz o Papa Leão, mãe do povo fiel, é a mulher que caminha conosco. Ela está no meio de nós como aquela que acolhe Jesus, como aquela que é mãe, que é intercessora, que é, de fato, uma mulher presente e colaboradora na história da salvação. Quando nos colocamos na cena do anúncio do arcanjo Gabriel, o Papa Francisco chama a atenção para 3 atitudes presentes na vida de Maria e que são caminhos para a sinodalidade. Maria é a mulher da escuta, atenta. Maria também é a mulher do diálogo, É a mulher que acolhe e decide. E também é a mulher da ação, que caminha indo ao encontro das realidades para levar esta esperança que primeiramente em seu coração pela fé ela acolheu. Esses 3 passos que Maria vive como mãe missionária, como mulher sinodal, acho que é um bom caminho para que a gente possa em nossas comunidades também fortalecer a dimensão da sinodalidade da Igreja, Célia? Como é bonito, Padre Camilo, perceber essas atitudes na pessoa, na mulher, na mãe de Jesus. Essa atitude da escuta, de quem carrega no seu coração uma esperança que não é uma esperança dela somente, mas a esperança do povo, o povo que esperava o Salvador, esperava a libertação. Então, ela também faz parte desse povo da promessa. De certa forma, sintetiza todo o povo da Bíblia, as mulheres da Bíblia, que aguardavam a salvação. E é tão bonito que no Magnífica ela vai dizer isso, Então, todas as gerações me chamarão bem-aventurada por essa sua participação. Seu sim, essa mulher da decisão, mas que faz um discernimento ao ouvir também a voz do anjo, essa promessa de Deus, dela ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, muda a história de toda a humanidade, mas não só, muda também a nossa história, A história da vida de cada um. E aí, no sentido que nós vamos percebendo ela como uma mulher da ação, que não permanece passiva diante das necessidades do povo. Isso é muito importante, Já dizia, vocês já comentavam isso agora há pouco. E como o seu sim parte para uma ação, ou seja, ela vai ajudar Isabel, também nas bodas de Caná, ela demonstra essa sensibilidade de perceber que falta alegria, falta o compromisso do povo ao seguir Jesus. Então, assim, como aquele vinho, que contextualiza a alegria, a esperança, a plenitude da vida, tudo isso quando Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser,
Então, são atitudes que realmente estão centradas na pessoa do Cristo. E Maria como essa mulher da escuta, da decisão e da ação, que parte também desse olhar e do segmento do próprio Filho Jesus. Então, isso para nós faz muito sentido hoje, olhar para nosso ser cristão, ser cristã, e perceber como tem sido a nossa vida, as nossas atitudes. E é bonito porque ela acolhe a palavra de Deus, a mensagem de Deus em sua vida, mas ela entende que aquela palavra não é somente para ela. Aquela palavra precisa ser levada para outras vidas nas mais variadas realidades. E quando ela leva esta palavra dentro dela, que é o próprio Verbo encarnado, e caminha até ao encontro de Isabel, o texto vai dizer que assim que ela entra na casa de Isabel, a palavra que a habitava também toca aquela realidade, toca o coração daquela mãe e a criança pula de alegria no ventre. Então acho que é bonito, né? Eu acolho algo que não é só para mim, mas ele me compromete também a levar esta palavra ao encontro da vida dos outros, né? Isso, porque quem tem essa esperança, quem espera a justiça, a paz, essas atitudes de amor, de uma vivência plena, tem pressa, né? Tem pressa em levar também a justiça, em levar esse amor, levar tudo aquilo que consolida a vida, como Jesus mesmo disse, né? Eu vim para que todos tenham vida. Então, nós vamos percebendo nas atitudes de Maria, que é a mulher da espera, mas ela também concretiza, Deus concretiza nela, né? Por meio dessa colaboração, por da sua disponibilidade, da alegria do servir, nessa dimensão profética de Maria, né? Maria como mãe profeta de Deus também, que olha, quando nós olhamos ali, sobretudo a partir do Magnífica, né? Um dos textos fortes, transformadores, que Maria vai anunciando que Deus derruba os poderosos dos seus tronos, exalta os humildes, ou seja, não é um canto intimista, não é um canto alienado, né? É um anúncio profético. Sim. Então, tudo isso é muito importante a gente perceber nessas atitudes de Maria que servem muito para nós hoje, né? A fé em Maria não é sentir algo, mas é agir, é fazer algo, justamente porque eu tenho a presença deste Deus da vida em minha vida. Em Pentecostes, quando lemos o bonito texto dos Atos dos Apóstolos, vamos ver que Maria também estava com os discípulos em oração. Ela também recebe os dons do alto. O Espírito que já havia pairado sobre ela lá no momento do anúncio e gera o Verbo eterno em seu ventre, é o Espírito que também é derramado sobre o coração de Nossa Senhora. E eu acredito que ela se torna o primeiro exemplo para os próprios discípulos, né? Daquela mulher que acredita nas promessas de Deus e caminha movido por essa esperança. Eu acho que lá também no cenáculo, após receberem o Espírito Santo, Maria deve ter dado um bonito exemplo, até mesmo um chacoalhão no coração daqueles que antes trancados pelo medo, agora recebem uma força para que corajosos anunciem o Evangelho da salvação a todos os povos. Sim, o medo é algo próprio, né, do ser humano. Ao ser perseguido, ao receber alguma ameaça de vida, ameaça de uma doença, perda de emprego, e ali a ameaça era muito grande, né, a perseguição dos cristãos. A presença daquela mulher, ontem e hoje, né, das mulheres que também se colocam fortes diante das situações de perseguição, de violência, do medo, ali Maria, ela acaba sendo uma referência, porque, primeiramente, por tudo que ela viveu, por todo o seu testemunho, pelo seu segmento, pela sua fé, pela sua coragem, por ser aquela mulher profética. Então, todo esse testemunho de tudo aquilo que ela guardou no coração e vivenciar junto com a comunidade, no meio da comunidade. É ali que se faz a experiência. Então, muitas vezes nós queremos viver uma fé isolada, uma fé né, sozinhos, intimista. Esse não é o caminho, porque Maria nos mostrou muito bem, né, que é ali que, no meio da comunidade, que ela também recebeu o Espírito. E a partir dali, ela também pôde anunciar as maravilhas que Deus tinha guardado no coração, ou seja, o seu testemunho forte de defesa da vida, de uma mulher corajosa, de uma mulher seguidora da justiça, do amor de Jesus, né, de manifestar tudo aquilo que, de fato, o Salvador veio nos trazer, ela toma para si. Por isso ela é primeiro modelo, ela é discípula, ela nos ensina esse caminho e por isso ela caminha com a igreja. Então, Pentecostes para nós faz muito sentido, e se nós pensarmos assim que hoje nós estamos na semana, né, que celebramos Pentecostes e vamos celebrar a Trindade, então Maria, ela como a mãe do Filho de Deus, né, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, também diz muito para nós.
essa presença da mãe que gera para nós o Salvador. E é bonito também, né, perceber Maria presente na igreja nascente. Pentecostes marca o nascimento da igreja como comunidade missionária. É a partir deste momento que os discípulos saem para anunciar o Cristo e cantar a esperança do ressuscitado e se comprometer realmente. A vida se torna missão, né? E Maria está presente ali como mãe desta comunidade. É bonita a imagem sagrada da mãe, porque dentro da casa, quando um irmão está meio zangado com o outro, a mãe tinha aquela missão de colocar um na frente do outro para falar: enquanto vocês não compreenderem que são irmãos, não vão sair daí, né? A mãe fazia isso, né? E motivava os filhos a se abraçarem e superarem aquilo que é a indiferença e celebrar aquilo que é o amor. E eu acredito que um grande dom que o Espírito Santo traz à igreja é esse. Precisamos reaprender a falar a linguagem do amor. Aí está o caminho para a unidade, está o caminho para a comunhão. E Maria nos dá essa graça. Como mãe, ela nos ajuda a reaprender a falar a linguagem do amor na nossa ação pastoral e missionária, né, Célia? Sem dúvida, né? Estar totalmente abertos, né, a esse amor. E um jeito bem mariano, assim, de viver essa dimensão mariana, né? Abrir o coração com gestos bem concretos também. Diria assim, um amor sem julgamentos, um amor sem fofoca, sem indiferença, mas um amor também que é prestativo, de perceber as necessidades das pessoas mais próximas, seja como o senhor falou, né? Na própria ambiente da casa, mas também no trabalho, no trânsito, ter paciência, rezar por alguém, estender a mão, participar das questões também do bairro, das necessidades da cidade, sim, do país, né? Tudo isso é um jeito mariano de evangelizar, né? Essa delicadeza de Deus para nós que nós também percebemos na figura de Maria. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que participam ativamente das comunidades, que abraçam as pastorais, né, que dão ação aos movimentos, são as mulheres. Elas que ocupam um papel muito importante na obra evangelizadora. E eu acredito que a mulher tem dons um pouco diferenciados e mais capacitados do que os próprios homens. A exemplo de Nossa Senhora, né? A ternura, o olhar atento que percebe a necessidade, antes mesmo que alguém diga que precisa, o olhar já enxerga, né? O acolhimento, o carinho e o cuidado. Acho que isso é muito próprio da mulher. E é tão bonito quando dentro da igreja a mulher imprime isso na ação evangelizadora, né? Faz muita diferença. Partilhe um pouco conosco isso. Sem dúvida. Desde o início, né, nós percebemos ali nos textos bíblicos, e nós precisamos buscar isso, né? Porque está lá no texto bíblico a presença de mulheres nas primeiras comunidades. Então, muitas vezes nós lemos o texto bíblico percebendo apenas a figura masculina, mas desde sempre, né, Jesus na sua comunidade tinha a presença das mulheres, e também hoje, como sempre, a igreja precisa da participação de todos. Papa Francisco chegou a dizer todos, né? Ou seja, ele recordava frequentemente que na igreja há essa diversidade de ministérios, de serviços, e que homens e mulheres fazem parte do corpo místico. E aí eu queria lembrar o número 60 do documento sobre a sinodalidade. E ali diz isso, né? Então, que homens e mulheres possuem igual dignidade em virtude do batismo. Ao mesmo tempo, reconhece que muitas mulheres ainda encontram obstáculos para um reconhecimento mais pleno de seus carismas, da sua vocação, do seu lugar na igreja, né? O que prejudica a missão, porque é justamente isso que o senhor dizia. Nós, mulheres, temos um jeito próprio, diferente dos homens. E aí, assim, essa participação plena de ambos é que poderão, de fato, fazer com que o projeto de Deus aconteça. Diferente disso, prejudica a missão, que é comum do povo de Deus, sim, conforme diz o Vaticano II, né? Então, essa presença, essa participação com todos os dons que nós temos, apresenta para a igreja o caminho de um caminho fecundo, a gente poderia dizer assim. Né? Assim como Maria, ela não ocupou o centro para si, né? Ela gerou uma participação, enfim, toda essa dimensão de uma presença feminina na igreja. Eu acredito que tanto o exemplo de Maria, que está ao nosso olhar em todos os momentos, como também de tantas mulheres em nossas comunidades tão comprometidas, né, em semear a fé, em cantar a esperança, em transformar as realidades para que haja mais vida e vida
para todos, a gente vai criando esse bonito e importante espaço da mulher num lugar também de decisão, né? O Papa Francisco já iniciou isso, colocando algumas mulheres em funções importantes dentro do Vaticano e que também as dioceses e as paróquias se abram cada vez mais. Eu acredito que o caminho sinodal se torna muito mais atrativo e concreto quando as mulheres nos ajudam a dar passos importantes. Acho que no ritmo das mulheres, como Maria, que seguiu Cristo até o momento final, a gente vai permanecer aí no Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Célia, gratidão por partilhar conosco, muito obrigado por estar mais uma vez aqui no Bênção na Manhã, que Maria interceda por sua vida, sua missão e tenha aí uma quarta-feira muito feliz e abençoada. Amém, eu que agradeço. Um abraço fraterno. Abraço. Que bom, né, Dani? Poder aí refletir, né, a ternura, a presença de Nossa Senhora como exemplo para que, como igreja, possamos de verdade ser família, ser comunhão e viver na unidade.